A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, este programa que tem por objetivo estudar as profecias bíblicas e os eventos escatológicos. Obrigado por sua audiência, a você que é um telespectador assíduo da Rede Brasil de Comunicação, obrigado a você que é aluno dessa aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Eu gostaria de lembrar mais uma vez o número do nosso WhatsApp, não é? Que é o 81994661010. Caso você queira enviar uma mensagem, uma pergunta, uma crítica, uma opinião, uma sugestão, fique à vontade, saiba que a sua opinião é muito importante para nós. E eu quero aproveitar para agradecer não só pela sua audiência, mas pelas suas orações e pelas mensagens que temos recebido diariamente através do WhatsApp do programa. Se você está acompanhando diariamente o nosso programa, você sabe que nós estamos estudando sobre o ministério profético do Novo Testamento. De forma mais específica, estamos estudando algumas profecias que foram proferidas por Jesus, o profeta por excelência. Você sabe que durante o ministério terreno de Jesus, ele exerceu o tríplice ministério, o tríplice ofício de profeta, sacerdote e rei. Não é? Então, como profeta, ele falou em nome de Deus, ele denunciou pecados, ele chamou os homens ao arrependimento, ele fez milagres, ele anunciou eventos futuros. Como sacerdote, Jesus foi ao mesmo tempo a oferta e o ofertante. Ele ofereceu-se a si mesmo em sacrifício para perdoar os nossos pecados. E como rei, ele começou a reinar na vida daqueles que nele creem e no futuro reinará sobre o mundo inteiro. Então estamos nessa série de programas sobre o ministério profético do Novo Testamento, estamos estudando algumas profecias que foram proferidas por Jesus. Nos programas anteriores, nós já estudamos sobre as 3 cidades impenitentes, inclusive falamos um pouco sobre o juízo final. Também estudamos sobre a maior promessa, a promessa gloriosa que Jesus fez, que viria nos buscar para nos levar para si, nos levar para a casa do Pai. E hoje nós estudaremos outra profecia que foi predita por Jesus, quando ele advertiu aos discípulos que eles seriam perseguidos. Passe a tela, por gentileza. O tema do nosso programa hoje é: Jesus prediz que os discípulos seriam perseguidos. Esse é o tema da nossa aula e você sabe que esta profecia, desde os tempos bíblicos, ela tem se cumprido. A história da igreja, nesses 2000 anos de história, é marcada por uma contínua perseguição. Perseguição essa que começa lá nas páginas do Novo Testamento e continua, né? Eu posso dizer, sem medo de errar, que de uma forma ou de outra, a igreja é perseguida nos 4 cantos da terra, como foi predito pelo Senhor Jesus. Passe a tela, por gentileza, vamos ver o que diz a introdução da nossa aula. Nós dizemos assim, que diversas vezes em seus ensinos, Jesus advertiu aos discípulos que eles seriam perseguidos. E aí nós vamos ler alguns textos, né? Algumas referências. Pode trazer a tela, por gentileza? Vamos iniciar lá no Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 10, o versículo de número 17, quando Jesus diz assim: acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. É interessante que Jesus proferiu essas palavras exatamente na ocasião que enviou os 12, não é? Ele enviou os 12 a pregar o evangelho, curar enfermos, expulsar demônios, ressuscitar os mortos, e trouxe esta palavra de advertência que os discípulos seriam perseguidos. No seu sermão profético também, lá no capítulo 24 do Evangelho escrito por Mateus, nos versículos 9 e 10, é claro que isso aponta para o futuro, né? Mas Jesus falou também acerca dessa
perseguição, ele disse: então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Olha que coisa interessante. Este texto, claro, aplica-se tanto aos judeus quanto àqueles que seguirem a Cristo. Jesus diz que eles seriam atormentados, que eles seriam mortos, que eles seriam odiados de todas as gentes por causa do meu nome, ou seja, pelo fato de crermos em Cristo, nós seríamos odiados. Ainda no Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, no capítulo 13 e o versículo de número 9, também faz parte do sermão profético de Jesus, ele diz: mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, sereis açoitados e sereis apresentados ante governadores e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Estes são alguns dos muitos textos da Bíblia Sagrada que Jesus advertiu os seus discípulos acerca da perseguição. O próprio Paulo disse que todos aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Então é bom lembrar isso, que quando a igreja do Senhor Jesus está sendo perseguida, nós não devemos ver isso como algo estranho, como algo incomum, como algo anormal. Não. Devemos ver como um cumprimento das palavras de Jesus, dessa profecia. Devemos ver a perseguição como algo comum, algo normal. Todos aqueles que firmam no seu coração o desejo de seguir a Cristo, os seus ensinos, as suas palavras, os seus mandamentos, normalmente vão enfrentar algum tipo de perseguição. Em alguns casos, pessoas que são perseguidas dentro das suas próprias casas. Às vezes são filhos que são perseguidos pelos pais, ou o inverso, pais que são perseguidos pelos filhos. Enfim, às vezes a perseguição é até dentro da própria casa. Às vezes é na vizinhança, às vezes é no setor de trabalho, às vezes é na escola, na faculdade, no meio acadêmico, enfim. Mas a verdade é que a igreja do Senhor Jesus, ela sempre vivenciou, sempre experimentou as perseguições. Eu fico surpreso quando vejo hoje, muitos pregadores, muitos obreiros, pregando aquele evangelho da bênção, da prosperidade, pregando aquele evangelho que fala somente de bênção, de vitória, de riqueza. Venha para cá para deixar de sofrer, venha para cá para você ficar rico, enfim, para você resolver os seus problemas. Mas não é isso que Jesus advertiu os seus discípulos. Ele disse que era comum, seria normal sobrevirem às perseguições. E você sabe disso. Quero me dirigir agora de forma mais específica à nossa nação, a nação brasileira, onde estão tramitando leis, cujo objetivo é perseguir a igreja, é calar a voz da igreja, é impedir que o evangelho seja pregado, é impedir que a mensagem bíblica seja pregada. Essa é uma realidade. Mas há algo que tranquiliza o nosso coração. E o que é? Duas coisas. Primeiro, que é impossível que a igreja seja vencida, é impossível que a igreja seja destruída, é impossível que a igreja seja derrotada. Isso jamais vai acontecer. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, continuará a sua marcha, pregando o evangelho, levando as boas novas de salvação, porque, como eu já disse aqui em outros programas, a igreja é o único exército do mundo que já é vitorioso desde a sua fundação, ou antes mesmo da sua fundação, porque Jesus disse isso: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E em segundo lugar, o que é que nos tranquiliza é saber que quanto mais a igreja é perseguida, mais ela cresce, mais ela avança, mais ela mantém a sua pureza doutrinária. Foi isso que ocorreu
nos primeiros séculos da era cristã, há um período da igreja chamado de igreja perseguida, que vai do ano 100 ao ano 312, por mais de 200 anos, por mais de 2 séculos, a igreja foi perseguida. Foi naquele período que muitos crentes foram queimados vivos, lançados às feras, foram devorados nas arenas, foram decapitados, presos, açoitados. Mas o que foi que aconteceu? Em vez de a igreja calar-se, ocorreu o inverso. A igreja cresceu, se expandiu pelo mundo e manteve a sua pureza doutrinária. Quero me dirigir a você, que de alguma forma ou de outra está enfrentando algum tipo de perseguição. Talvez na sua casa, talvez no seu setor de trabalho, talvez na faculdade onde você estuda. Se você está sendo alvo, vítima de perseguição, não se admire. Jesus advertiu que sobreviriam as perseguições àqueles que lhe seguissem. Mas na aula de hoje nós não vamos falar só de perseguição. Há outro tema que nós queremos estudar. Abre a tela mais uma vez, aí na introdução. Aí nós vamos dizer, porém, no capítulo 16 de João, que é o texto que nós vamos estudar hoje, o Senhor falou não apenas da perseguição, Ele não apenas advertiu os seus discípulos que eles seriam perseguidos, mas também da tristeza que sobreviria ao coração dos discípulos. Ele fala também da sua morte. Jesus adverte os discípulos que eles estariam tristes por conta da sua morte, mas Ele prometeu também que a tristeza deles seria transformada em alegria. Então, traz a tela, por favor. Vamos falar sim de perseguição, da promessa ou da profecia de Jesus acerca da perseguição, mas vamos também falar da tristeza do coração dos discípulos por conta da morte de Jesus e também acerca dessa alegria que os discípulos teriam quando Jesus ressuscitasse. Quero deixar bem claro que nós vamos estudar os primeiros versículos do capítulo 16 do Evangelho escrito por João, que faz parte daquele sermão, daquele discurso depois da Santa Ceia. Os capítulos 14, 15 e 16 de João é uma espécie de despedida, onde Jesus, mas prometeu também enviar o Espírito, nos daria paz e também advertir acerca da tristeza por causa da sua deles e que ninguém tiraria essa alegria. Passe a tela, por gentileza. Vamos para João capítulo 16, versículos 1 e 2. Aí Jesus diz assim: tenho-vos dito isso, tenho-vos dito essas coisas, para que vos não escandalizeis. Traz a tela, por favor. É como se Jesus dissesse: olha, não fiquem escandalizados. Vou falar a vocês de algumas coisas ruins que irão lhes acontecer. Algumas perseguições que sobrevirão a vocês. E eu vou dizer com antecedência, para quando isso acontecer, vocês não fiquem escandalizados. E embora essas palavras tenham sido ditas por Jesus há cerca de 2 milênios, aos seus discípulos, aqueles 11 que permaneceram com ele até o final, mas é claro que ela se aplica para nós hoje. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: olha, eu estou dizendo isso, eu estou advertindo vocês para que quando isso acontecer, vocês não se escandalizem. Então não fique surpreso se você estiver sendo perseguido. Lá no Sermão da Montanha, capítulo 5, Jesus disse isso: olha, exultai-vos e alegrai-vos quando vocês forem perseguidos, porque é grande o galardão que está nos céus. Volta o texto mais uma vez. Aí Jesus diz: tenho-vos dito essas coisas para que vos não escandalizeis. E o que é, Jesus, que tu tens para nos dizer? Ele diz: expulsar-vos-ão das sinagogas. Que é as sinagogas, professor? Vou explicar. Traz a tela. Então, em Jerusalém havia aquele templo, que não era mais o templo de Salomão, mas o templo que foi construído por Zorobabel e também foi restaurado por Herodes. Mas além daquele templo, havia também as sinagogas. Naquelas cidades circunvizinhas a Jerusalém, havia as sinagogas, que era uma espécie de congregação, onde os judeus se reuniam principalmente aos sábados, para ler as Escrituras, para orar, para louvarem a Deus. Eles só não ofereciam sacrifícios nas sinagogas. Os sacrifícios, as ofertas, eram apenas no templo em Jerusalém.
mas eles se reuniam. Era um lugar onde eles se congregavam, principalmente aos sábados, para lerem as Sagradas Escrituras, para louvarem a Deus, para fazerem as suas preces, as suas orações. Inclusive, durante o ministério de Jesus, Jesus várias vezes entrou na sinagoga, leu as Escrituras na sinagoga de Nazaré, curou enfermos nas sinagogas, expulsou demônios das sinagogas, e mesmo após a morte de Jesus, os discípulos, os apóstolos também muitas vezes entraram na sinagoga. Inclusive o apóstolo Paulo, nas suas viagens missionárias, usava muito essa estratégia. Aos sábados ele ia para a sinagoga, onde haviam ali os judeus, e ali ele começava a provar pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Então, Jesus estava advertindo aos seus discípulos que chegaria um tempo em que eles não teriam mais a oportunidade de estar nas sinagogas. Eles seriam expulsos das sinagogas. Volta a tela mais uma vez. Aí ele diz assim: expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Quando eu estava lendo esse texto, traz a tela, por favor, eu lembrei-me de Saulo de Tarso, porque você sabe disso, que Saulo de Tarso perseguia a igreja, não é porque ele fosse ateu, muito pelo contrário, ele era fariseu, ele era zeloso pela lei de Deus, mas pelo fato de não crer em Cristo, pelo fato de pensar que Jesus havia sido morto e haviam roubado o seu corpo, pelo fato de não crer que Jesus houvesse ressuscitado, ele firmou o propósito do seu coração de perseguir a igreja de Cristo. Quando Estevão foi apedrejado, capítulo 7 de Atos, as vestes de Estevão foi colocada aos pés de Saulo de Tarso. Ele votou a favor da morte de Estevão. E Jesus havia dito isso. Olha, vai chegar um tempo, vai chegar um momento, uma ocasião, que as pessoas vão fazer mal a vocês, vão matar vocês e vão pensar que estão fazendo um serviço a Deus. Claro, isso movido pela incredulidade. Passa a tela, por gentileza. Aí Jesus continua dizendo: e isso vos farão. Por que é que vão perseguir vocês? Por que é que vão matar vocês e vão achar que estão fazendo um serviço a Deus? Por que é que vão expulsar vocês da sinagoga? Ele diz: porque não conheceram ao Pai nem a mim. Ou seja, eles não conheceram o projeto de Deus, não conheceram a Deus, não conheceram a Cristo. Aí Jesus continua dizendo: mas tenho-vos dito isso, a fim de que, quando chegar aquela hora, qual hora? A hora da perseguição, vos lembreis de que já vos tinha dito, e eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco, né? Traz a tela. Então Jesus disse: eu não disse antes, não adverti antes, porque eu já estava convosco. Então, eu não disse com antecedência, mas estou dizendo agora, advertindo, alertando. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: não fique surpreso não, quando você for perseguido, quando alguém expulsar vocês da sinagoga, quando vocês forem mortos. E é o que ocorre no mundo hoje, não é? Nós estamos vivendo uma época em que a mídia faz vista grossa para a perseguição aos cristãos. Em muitos países aí do mundo, você sabe disso, templos estão sendo queimados, destruídos, cristãos estão sendo mortos, mas a mídia internacional faz vista grossa. Essa é a verdade. Mas tudo isso foi predito por Jesus durante o seu ministério terreno aqui na terra. Passa a tela, por gentileza. Aí Jesus diz assim: e agora vou para aquele que me enviou. Jesus começa agora a falar acerca da sua ida, do seu retorno para o céu. Traz a tela. Você sabe disso, estava se aproximando o dia de Jesus ser crucificado, voltar ao céu, voltar ao Pai, voltar ao lugar de origem, de onde ele veio. Então ele traz essa palavra de advertência, não apenas sobre a perseguição que sobreviria aos discípulos e à igreja, consequentemente, mas ele fala também da sua ida para o céu. Abre a tela mais uma vez, por favor. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Nenhum de vocês me perguntaram. Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza, né? Então, é claro que pensar na partida de Jesus, pensar nessa separação do mestre, é claro que era motivo de tristeza.
Imagine aquele grupo de discípulos que tiveram o privilégio de andar com Jesus, de ouvir os seus sermões, os seus ensinos, as suas parábolas, de presenciar milagres, de presenciar coisas extraordinárias. Ver Jesus curando enfermos, purificando leprosos, ressuscitando mortos, expulsando demônios, acalmando o vento e a tempestade, multiplicando pães e peixes, não é? Fazendo coisas extraordinárias. De repente Jesus dizer que vai voltar ao Pai, que vai partir, que vai sair, que vai para um lugar que eles não poderiam ir. É claro que isso era motivo de tristeza. O coração dos discípulos, não é, se enchia de tristeza todas as vezes que Jesus falava sobre a sua ida, sobre a sua partida, sobre a sua morte, porque, claro, eles não entendiam ainda que era necessário que Jesus fosse à cruz do Calvário para morrer por nós, para pagar o preço do resgate, pagar o preço da nossa redenção. Volta a tela mais uma vez. E agora vou para aquele que me enviou. Em outras palavras, eu vou voltar ao céu, eu vou voltar ao Pai, eu vou voltar ao meu lugar de origem. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Claro, eles estavam tristes todas as vezes que Jesus falava sobre esse assunto. Passa a tela, por gentileza. Aí nos versículos 16 e 17, aí Jesus diz assim, olha que coisa interessante. Olha o trocadilho de palavras agora. Jesus diz, um pouco e não me vereis. Que significa isso, professor? Vai chegar, daqui a alguns dias, vocês não vão me ver mais. E por quê? Eu vou morrer, eu vou ser sepultado, meu corpo estará lá na tumba fria. Mas ele continua dizendo, e outra vez, um pouco e ver-me-eis. Ou seja, dentro de mais alguns dias, aí vocês vão me ver, porquanto vou para o Pai. Então Jesus diz, um pouco e não me vereis, porque estava falando da sua morte, do seu sepultamento, e outra vez, um pouco e ver-me-eis, estava falando de quê? Da sua ressurreição, porquanto vou para o Pai. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, começaram a como que cochichar, conversar entre si, como que diz assim, não estou entendendo, que é isso que ele diz, o que é que ele está dizendo? Qual é o significado? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e porquanto vou para o Pai. Traz a tela. Mesmo andando com Jesus, convivendo com Jesus, eles não compreenderam isso. Eles tiveram de entender este plano, esse projeto da salvação, embora que Jesus já tivesse advertido várias vezes. Quantas vezes Jesus não havia dito que iria morrer, que seria sepultado, que iria ressuscitar ao terceiro dia? Várias vezes, o sinal do profeta Jonas, Jesus já tinha dito isso, mas é como se a mente, o entendimento deles estivessem fechados. Eles não conseguiam entender que isso fazia parte de um grande projeto. Que projeto, professor? O projeto da salvação. Eu já disse aqui, mas eu vou repetir, que a morte de Jesus não foi simplesmente por causa da incredulidade dos judeus, não foi por conta da traição de Judas Iscariotes e nem pela omissão de Pôncio Pilatos. A morte de Jesus já estava predita nas Escrituras. Lembra lá de Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Deus disse à serpente, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus já estava dizendo que viria uma semente de mulher, um descendente de mulher, que iria pisar a cabeça da serpente, mas que o seu calcanhar seria ferido. Isso falava da sua morte, do seu sofrimento, falava da cruz do Calvário. Inclusive, todo o Antigo Testamento girou em torno dessa verdade. Aquela lei das ofertas, dos holocaustos, dos sacrifícios, apontava para Cristo. O tabernáculo apontava para Cristo. Era Deus preparando aquela nação para que eles pudessem entender este plano de redenção que seria concretizado quando Jesus fosse à cruz do Calvário morrer por nós e quando ressuscitasse ao terceiro dia.
E como já estava se aproximando aquele dia, aquela ocasião de Jesus voltar ao céu, voltar ao Pai, voltar ao seu lugar de origem, ele começa a dizer aos discípulos: um pouco e vocês não vão me ver, mas um pouco e vocês vão me ver. E eles começaram a questionar: o que é isso? O que significa? Não estou entendendo. E o que acontece? Aí Jesus explica. Traz a tela, por gentileza. Pode passar o texto, por favor. Diziam, pois, que quer dizer isso? Um pouco. Não sabemos o que diz. Aí Jesus conheceu que eles queriam interrogar, que eles queriam perguntar, que eles não estavam entendendo. Aí Jesus diz assim: indagais entre vós acerca disso que disse? Vocês estão perguntando? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. É isso? É a dúvida de vocês? Eu vou explicar. Passa a tela, por favor. Pode passar a tela. Aí Jesus disse: na verdade vos digo que vós chorastes e vos lamentareis. Jesus vai trazer mais detalhes. A melhor versão, eu tive analisando esse texto em outras versões, a melhor versão significa assim: na verdade vos digo que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Olha que coisa interessante. Traz a tela. Jesus traz uma revelação acerca do que ocorreria dentro de poucos dias. O que Jesus estava dizendo era o seguinte: vocês vão chorar, vocês vão lamentar e o mundo vai se alegrar. Alegria para o mundo e tristeza para vocês. Jesus estava falando da cruz do Calvário. Porque quando nós lemos o relato dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, acerca da crucificação, nós vamos entender isso, que as turbas, as multidões se alegraram, zombaram, escarneceram pelo fato de Jesus ser crucificado. E por quê, professor? Porque eles não entenderam que Jesus era o Cordeiro de Deus, não creram que Jesus veio do céu, não acreditaram que Jesus era o Filho de Deus. Achou que Jesus estava blasfemando, que ele estava mentindo, que ele era um falso profeta, que ele era um falso Messias. Que coisa interessante, que quando Pilatos perguntou à multidão: qual dos dois quereis que eu vos solte? Se Barrabás ou Cristo? Eles disseram: solta Barrabás. Um malfeitor, um criminoso. Que farei de Jesus chamado Cristo? Crucifica-o. E as turbas, as multidões se alegraram, escarneceram, zombaram de Cristo. Que coisa interessante, no momento em que Jesus estava indo à cruz do Calvário, pagar o preço do nosso resgate, da nossa redenção, eles estavam zombando, escarnecendo. Mas Jesus disse: eles vão se alegrar e vocês vão ficar tristes, vocês vão chorar, vocês vão lamentar, e o mundo vai se alegrar, porque aquilo era um espetáculo para o mundo. Aquela crucificação daqueles 2 malfeitores e de um inocente, aquilo era um espetáculo para o mundo. Volta a tela mais uma vez. Aí Jesus diz: na verdade vos digo que vós chorastes, mas o sentido é chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Que mundo é esse? Os incrédulos, aqueles que não creram que Jesus era o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. E Jesus diz: e vós estareis tristes. Como quem diz assim: quando eu for sepultado, vocês estarão tristes. Mas eu tenho uma boa notícia para dar a vocês. Qual é? A vossa tristeza se converterá em alegria. Traz a tela, por favor. Jesus estava falando da sua ressurreição. Jesus estava falando que o seu corpo não ficaria ali naquela tumba fria. Quando Jesus disse que a tristeza dos discípulos iria se converter em alegria, ele estava falando: eu vou voltar a viver, eu vou ressuscitar, eu tornarei a vida. E quando vocês me virem ressuscitados, aí vocês vão se alegrar. Passa o texto, por favor. Aí ele faz aí uma comparação, uma ilustração, uma analogia. Ele compara a sua morte e a sua ressurreição como a mulher que está em trabalho de parto. Ele diz: a mulher, quando está para dar à luz,
Sente tristeza, porque é chegada a hora, não é a sua hora. Traz a tela, não é verdade? Você que é mãe, você que já deu à luz, você sabe disso. É um momento de aflição, não é? De temor, de medo, não é assim? É normal isso. Por conta das dores, por conta das contrações, vem as preocupações. É assim ou não? Jesus já previu isso, já falou sobre isso. Volta o texto mais uma vez. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, não é? Depois que a criança nasce, depois que aquela equipe de obstetra traz a criança e coloca-se bem pertinho da mãe para ela ver a sua criança, já não se lembra da aflição. Glória a Deus. Ela nem se lembra da dor, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo, ou uma criança no mundo. É assim ou não? Então, quando chega a hora do parto, a dor, a preocupação, a tristeza, a ansiedade, não é o medo, é normal. É normal a mulher ir para trabalho de parto, ela ir preocupada, sentir dores profundas, mas quando a criança nasce, ela nem se lembra mais daquela dor. E Jesus estava comparando, era isso que iria ocorrer com os discípulos. Vocês vão chorar, vocês vão se lamentar, vocês vão ficar tristes, mas essa tristeza vai se tornar em alegria. Como aquela alegria da mulher quando dá à luz a uma criança. Passa a tela para a gente concluir o programa. Aí diz assim, assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza. Por quê? Está chegando o momento da despedida. Está chegando o momento de eu ir embora. E a cruz? Mas outra vez vos verei. Como que diz assim? Eu vou ressuscitar. Eu vou voltar à vida. Eu vou voltar a viver. Outra vez vos verei. E o vosso coração se alegrará. Vocês sentirão alegria quando ouvirem a notícia que eu estou vivo. E a vossa alegria ninguém vos-la tirará. Que coisa maravilhosa. Traz a tela. Então Jesus diz aos discípulos, vocês vão estar tristes, vocês vão chorar, vocês vão lamentar, mas eu quero dizer a vocês, vocês vão se alegrar, e essa alegria ninguém vai tirar de vocês. O cristianismo é a única religião do mundo cujo fundador não está em uma tumba fria. A morte não pôde detê-lo. Ele foi sepultado, morreu e foi sepultado na tarde da sexta-feira. E na manhã do domingo, conforme Marcos capítulo 16, as mulheres foram ao sepulcro, levando ali algumas especiarias para ungir o corpo de Jesus. E elas estavam preocupadas, pensando consigo, quem é que vai tirar a pedra? Além disso, Herodes havia mandado colocar ali, Pilatos havia mandado colocar ali os soldados, porque a liderança religiosa de Israel disse, olha, ele tinha dito que ia ressuscitar, coloque uma guarda lá, porque pode ser que roubem o seu corpo, e depois diga que ele ressuscitou. Mas na manhã do domingo, para a surpresa daquelas mulheres, ao chegarem ali na tumba, a pedra já havia sido removida. 2 seres angelicais estavam lá e disseram assim, por que buscais o vivente entre os mortos? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Vede o lugar onde puseram. E elas entraram e perceberam que aquela sepultura estava vazia. Já não havia ali corpo de um morto. E para não deixar dúvidas alguma que ele havia ressuscitado, ele apareceu ainda por 40 dias. Apareceu a Maria Madalena, apareceu aos discípulos na ausência de Tomé, apareceu aos discípulos na presença de Tomé, apareceu a 2 no caminho de Emaús, apareceu aos discípulos quando eles estavam de portas fechadas com medo dos judeus, e em certa ocasião ele apareceu a um grupo de quase 500 irmãos. Paulo deixa isso bem claro na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. E quando Paulo escreve essas palavras, Paulo estava dizendo assim, olha, e muitos ainda estão vivos. Para deixar bem claro, muitas evidências que ele ressuscitou. E essa ressurreição de Cristo significa dizer
que o seu sacrifício foi aceito por Deus. Permita-me trazer à vossa lembrança um episódio que ocorria no Antigo Testamento. Uma vez no ano, o sumo sacerdote entrava no tabernáculo e ele passava pelo primeiro véu e entrava ali no lugar santo, onde estava a mesa com os pães, onde estava o candelabro, onde estava o altar de incenso. Depois ele passava o segundo véu e entrava no Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança, e ele entrava ali com o sangue daquele animal que aspergia nas quatro pontas daquele altar ali, na tampa da Arca da Aliança, lá no propiciatório. E quando o sumo sacerdote saía, era sinal que Deus havia aceito a oferta, o sacrifício. Era o dia de Yom Kippur, era o dia em que o sacrifício era oferecido pela nação de Israel. A ressurreição de Cristo é a prova, é a garantia de que o seu sacrifício foi aceito, o seu sacrifício foi recebido por Deus. E para não deixar dúvida alguma da sua ressurreição, Jesus poderia ressuscitar e voltar ao céu, sem que houvesse a necessidade de ele aparecer a ninguém, mas ele ainda passou 40 dias aparecendo aos discípulos para que ninguém duvidasse. E eu posso dizer, sem medo de errar, que os discípulos, ao verem Jesus na cruz, como Jesus havia predito, choraram, lamentaram, se entristeceram, não só pelo fato de se ausentarem de Cristo, mas pelo fato de ver Jesus sofrendo uma morte tão cruel, tão dolorosa. Imagine você, alguém muito próximo, muito achegado a você, que só lhe fez o bem, que só ensinou a verdade, que falou em nome de Deus, que fez milagres, coisas extraordinárias, e morrer de uma forma cruel, numa cruz do Calvário, com 2 malfeitores. Então não era só pelo fato da separação de Cristo, não era só pelo fato de Cristo se ausentar deles, mas era também pela forma cruel que ele foi morto. Mas Jesus havia dito: vocês vão chorar, vocês vão se lamentar, o mundo vai se alegrar, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Como quem diz assim: eu não vou ficar na tumba fria, eu vou ressuscitar. E Jesus disse assim, que esta alegria ninguém tirará. Volta o texto mais uma vez para a gente concluir. Esse versículo 22. Assim também vós agora, na verdade, tende tristeza. Por que eles estavam tristes? Porque Jesus estava dizendo que ia embora, ia voltar ao Pai, ia voltar ao seu lugar de origem. Jesus estava dizendo que eles seriam perseguidos. Jesus estava advertindo que eles iriam ficar tristes, iriam lamentar. Mas Jesus disse: mas outra vez vos verei. Eu vou ressuscitar e eu vou aparecer a vocês. Esse é o significado desse texto. E o vosso coração se alegrará. E a vossa alegria ninguém vos tirará. E eu quero concluir o programa falando sobre isso. Eles tiveram a tristeza de ver o seu Cristo, o seu Salvador, ser morto de uma forma cruel. Vê-lo ensanguentado numa cruz, com uma coroa de espinho na sua cabeça. Mas 3 dias depois ele vira o seu mestre ressurreto. Não naquele corpo pálido, abatido, desfigurado, mas em um corpo glorioso, incorruptível. Ele vira o seu mestre ressurgir dentre os mortos. Ressurgir e voltar a viver mais uma vez. E com certeza aquela tristeza do momento da cruz se tornou numa grande alegria em saber que o seu mestre, o seu Salvador estava vivo. E Jesus disse que aquela alegria ninguém iria tirar deles. E eu posso dizer que nós não tivemos a mesma experiência dos discípulos. Não, porque nós não convivemos com Jesus. Nós não vimos Jesus crucificado. E nós também não presenciamos Cristo ressurreto. Mas posso lhe dizer que se nós permanecermos servindo a Jesus, se nós perseverarmos em segui-lo, em breve nós veremos face a face como os discípulos puderam vê-lo. E nós não apenas veremos por 40 dias,
mas nós habitaremos com ele no céu por toda a eternidade. Porque foi isso que ele nos prometeu, que vi nos buscar, nos levar para si, para a casa do Pai. E Paulo, escrevendo a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, ele diz que nós estaremos para sempre com o Senhor. E ele diz, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E aí que coisa maravilhosa, né? Esse discurso que terminou de uma forma tão triste, Jesus falando acerca da perseguição, falando acerca da separação, falando acerca da sua morte, mas termina de uma forma tão maravilhosa. Jesus dizendo assim, olha, a vossa tristeza será transformada em alegria, e essa alegria ninguém vos tirará.